A paz seja conosco. Hilário Silva, aquele espírito que André Luiz nos apresenta na série A Vida no Mundo Espiritual, é o pseudônimo de alguém extremamente estudioso e aplicado. Ele foi parceiro de André Luiz, não somente no estudo, mas também na prática, já que, tendo por companhia Hilário, por várias vezes, André Luiz nos relata situações em que ambos se viram envolvidos, situações estas que objetivavam atender a irmãos em humanidade, passando por momentos graves e que demandavam o interesse dos amigos espirituais. Hilário, então, ganha uma certa autonomia quando, em parceria com os médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, produz obras de natureza mediúnica. Uma dessas obras, cuja leitura é sempre bastante confortadora, é A Vida Escreve. Nesta obra, Hilário Silva nos conta um episódio muito interessante, que recebe o título Claudino e a Lavoura. Entre Barra do Piraí e a Vila Juparanã, no estado do Rio de Janeiro, Claudino Dias, um denodado ceareiro espírita barrense, havia plantado um grande milharal em parceria com um amigo. É verdade que os propósitos de ambos eram diversos. O sócio queria os bens para a venda. Claudino tinha a intenção de usar os bens retirados da gleba para ajudar na alimentação daquelas pessoas assistidas pela casa espírita em que ele colaborava. A parceria era formada nos seguintes termos: Claudino havia entrado com a propriedade, com recursos, e o amigo entrara com o trabalho. E ambos dedicavam-se a esta tarefa. Quando da primeira plantação, juntos compareciam várias vezes, nos momentos em que dispunha de folga Claudino, para acompanhar a evolução daquele processo que resultaria mais tarde na colheita. No entanto, quando o milharal já se mostrava viçoso, certo dia pela manhã, Claudino foi surpreendido com a visita do sócio, José, que lhe disse o seguinte: Claudino, o produto está sendo surrupiado. Alguém está fazendo comércio de milho verde à nossa custa. José, recomendou-lhe Claudino, vigie com critério, mas, por favor, se apanhar o responsável, não haja com violências. Dê-lhe conselhos. 2 dias se passaram e lá estava de volta José com a mesma cantilena. Olha, estão nos levando os milhos verdes. É preciso alguma providência. E Claudino, na mesma toada: aguarde. Preste atenção. E porque a notícia se repetisse, certa noite de lua cheia, eis que Claudino resolve
ir investigar o que o amigo até aqui não tivera êxito em realizar. Vai e depois da meia-noite começa a ouvir no milharal os barulhos característicos de alguém que arrancava o milho de onde ele deveria permanecer. Tec, 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 registra Hilário Silva. Bem devagarinho, Claudino se aproxima de onde o barulho originava e, para surpresa, observa o intruso. Era o próprio parceiro da lavoura. Arrancava as espigas despreocupadamente. Claudino recua, volta para casa e não desejava surpreender e não queria agora ser surpreendido. No dia seguinte, logo cedo, quem aparece? José. Claudino, não tem jeito. Alguém está nos roubando violentamente. Roubando não, irmão. Está furtando o milho. Sim, mas não é possível. Essa pessoa está dando prejuízos. Olha, eu acho, disse Claudino, que esta pessoa precisa mesmo de ajuda. Faz o seguinte: não pense mais em mim. A partir de hoje, tudo que estiver na plantação é seu. Faça disto o que entender mais adequado. Você é o dono do milharal. Pode agir à vontade. E voltando-se para ele, José então diz: nossa, você é um santo homem. Muito, muito obrigado. Eu gostaria de fazer um pedido. Um pedido? Sim, é que eu estou pensando em contar com a sua ajuda para plantar 2 alqueires de amendoim. Ao que Claudino, então, sorrindo, respondeu: muito, muito obrigado pelo seu interesse, mas agora eu não posso. Estou sem recursos. Faça o seguinte: Deus é o melhor sócio que você pode ter. Conte com ele e certamente te ajudará na empreita. O texto de Hilário nos introduz ao tema da manhã de hoje. Em O Livro dos Espíritos, parte 3ª, no estudo das leis de justiça, amor e caridade, Kardec reserva um número de questões para analisar a propriedade e o roubo. Concentra-se nesses 2 temas, porque tais temas sempre demandaram a atenção de pensadores e de estudiosos da moral. A propriedade, esse instituto que a legislação acabou por reconhecer a partir do instante em que alguém, tendo fixado, como nos alerta Jean-Jacques Rousseau, 4 estacas em uma determinada área, falou aos seus vizinhos: isto me pertence, e os vizinhos respeitaram a declaração, é algo que motiva o ser humano. As pessoas se empenham por anos em sucessivas empreitas para acumular bens. É isto o que traz o espírito a participar da jornada na Terra? Bem, não é bem este o objetivo central da nossa reencarnação. Embora a doutrina tenha o cuidado de analisar, e os espíritos o fazem com muita parcimônia, com muita leveza, esse tema que compromete muitas existências, atrapalhando por vezes as reencarnações. Na questão 880, onde tem início o nosso estudo,
Kardec pergunta qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem. E a resposta que ele obtém não é aquela que eventualmente o tópico pode sugerir: propriedade, roubo. Não, os espíritos vão para aquela que é efetivamente a preocupação central. Todos, dizem-nos eles, têm o de viver. Este o primeiro de todos os direitos naturais. Por isso, continuam eles, ninguém pode atentar contra a vida de seu semelhante, nem fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. O tema é bastante lúcido e depois já foi explorado por Kardec, acabou por sendo explorado por Kardec em inúmeras oportunidades. Talvez a mais direta apareça em O Evangelho segundo o Espiritismo. Numa técnica que não era usual, Kardec introduz em O Evangelho questões que ele submete aos espíritos. E lá, no capítulo onde estudamos não se pode servir a Deus e a Mamon, surge nas instruções dos espíritos sobre as provas voluntárias, o verdadeiro cilício, uma questão, a de número 28. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Vejam a construção do raciocínio. 3 frases, uma mais contundente do que a outra. E aí a queima-roupa, ele pergunta: será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-se-lhe o fim? Os espíritos manifestaram-se sobre a eutanásia e foram categóricos através de São Luís, na resposta inserida lá em O Evangelho e que foi dada em Paris no ano de 1860, que jamais deveremos ousar em tomar tais iniciativas. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda de um fosso, para daí o retirá-lo depois e fazê-lo voltar a si e dar cabimento, curso às suas tarefas? Portanto, não deveis agir sem conhecimento de causa. É imprescindível, pois, que não tenhamos a conduta que, na resposta, São Luís faz questão de destacar. O materialista, que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto para compreender essas coisas. O espírita, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor que pode ter um único pensamento. Daí porque minorar os sofrimentos daqueles que estão em agonia deve ser a nossa efetiva preocupação. Abreviar-lhes os minutos, não. A abertura depois cede lugar à temática. É como se ele quisesse, de alguma forma, entender dos espíritos o que precisaria ser valorizado. E os espíritos lhe dizem: valorize a oportunidade de estar reencarnado. Lute para preservar a oportunidade de estar reencarnado.
Empregue os seus esforços para aproveitar os minutos de que dispõe em cada oportunidade sofridamente conseguida, para que possamos crescer espiritualmente, porque aqui, a partir da questão 881, vai se estabelecer um fosso imenso, porque temos o objetivo de tornar a existência, para crescer espiritualmente, e infantis que somos, consumimos os nossos anos num acúmulo desnecessário de bens. E ao invés de reunir os bens que teremos que apresentar quando voltarmos, juntamos aquilo que Jesus já nos havia advertido, não tinha o menor sentido. Basta que eu comece a frase: acumulai tesouros no céu. Que tesouros são estes? Aquele que as traças não roem, que o ladrão não rouba. O objetivo é muito claro. Nossas mãos, que aqui chegam vazias, precisam voltar repletas de boas obras. Mas as pessoas. E é aí que Kardec então introduz: o direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Porque a justificativa vem daí. Estou acumulando enquanto tenho possibilidades, para amanhã não me tornar num peso àqueles que comigo convivem. A ideia de uma previdência que, no fundo, sabemos deveria ser destinada àqueles que não possuem condições é uma ideia recente. O coletivo ajudar a manter aqueles que precisam é efetivamente uma conquista da legislação humana. Porém, é importante que o homem pense, porque há muita gente encostada no coletivo, tendo condições de trabalhar. Há muita gente que se louva e se gaba de ir para casa mais cedo, quando tem forças para produzir. A previdência social não foi feita para encostados que não são encostados legitimamente. E a prova disto está nas demonstrações das dificuldades que os agentes previdenciários têm de submeterem as pessoas a processos de readaptação. O indivíduo quer ficar encostado. E quantos encostados vão pescar? Quantos encostados vão a atividades sociais? Quantos encostados queimam os dias, achando que com isso levam alguma vantagem? Quando as consciências despertarem. Quando o homem cair em si, ver que foram um peso para aqueles que com ele transitavam. A ideia da propriedade é diferente. Eu acumulo para poder ter. É o pensamento do século XIX. A introdução dos ideais e ideias previdenciárias de solidariedade vem mais tarde. A partir do momento em que temos as relações de emprego, e em que o homem tem que dar o seu corpo, as suas horas, e talvez não tenha tempo para acumular. Mas o espírita precisa enxergar um pouquinho adiante. E o que dizem aqueles que respondem a Kardec? Dá sim o direito de acumular, mas ele deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto e não como egoísta. Há mesmo animais que lhe dão exemplo de previdência. Os animais nos dando exemplos de previdência. Mas o sujeito é egoísta. Ele quer acumular para si. E, aliás, quando pensa nos seus, fica desconfiado, porque os seus costumam ter interesse se ele possui recursos. Alguém se lembra de enunciar um parente pobre quando vai fazer algum convite?
A regra é que não. É melhor não chamar, eles comem muito. Vem aquela sua tia com todas aquelas crianças, parecem ervas daninhas, consomem tudo, um bando de gafanhoto. Ou então a gente convida quem vai nos chamar de volta. E aí troca aquela hipocrisia fantástica. Que bom que você veio, mas eu vou no seu aniversário, tá? Tá certo. E nessa troca nós vamos nos iludindo, nos enganando. Deixamos de ser honestos e sinceros como precisamos ser. Tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Kardec vai, percebam, construindo um raciocínio. Qual o mais importante? A vida. Bom, a vida me dá o direito de trabalhar para na velhice, tranquilamente, mas cuidado com o egoísmo. Acumule em família, seja solidário. Bem, e se eu acumulo, posso preservar? Ora, não está escrito, diz aquele que responde, que não deveis roubar? Jesus não nos recomendou dar a César o que é de César? O que por meio do trabalho honesto o homem junta, constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e de viver. E aqui então a gente entende o que os espíritos colocam: viver, trabalhar e eventualmente adquirir. Eles explorarão muito essa questão agora do adquirir e da forma como se adquire. Porque as pessoas equivocadas às vezes nos dizem, orgulhosas: comprei a casa de alguém que estava enforcadíssimo. Esse carro, o sujeito me entregou porque estava apertado até o sufoco. E eu fui lá e aproveitei. Não havia um jogador de futebol que no Brasil anunciou aquela que é a nossa lei nacional? O negócio é levar vantagem em tudo, certo? Na verdade, ele enuncia algo que está presente na sociedade brasileira há muito tempo. Há muito tempo. Ele enuncia algo que está presente. Não é algo fora de contexto. Ele enunciou a partir de uma propaganda de cigarro. Era esse o contexto da frase. Mas da conduta, me parece ser o contexto do ser humano, que tira vantagem do outro quanto pode. E não se preocupa que o outro seja nem seu próximo do ponto de vista familiar. A prova disso são demandas que encontramos no judiciário de pessoas exploradas por membros da mesma família e que depois, orientadas, vão buscar abrigo. Então a ideia de tirar vantagem do próximo faz com que vejamos um comportamento que é quase que padronizado. E vou me tornar claro. Pedro Felipe Monlau, nascido em Barcelona, 1808, morto em Madrid, 1871. Sob o pseudônimo Dom Dimas Camândola, ele escreve um conjunto de obras. Os brasileiros tiveram acesso recentemente a esta que está aqui, A Arte de Roubar, uma obra contextualizada lá da Espanha, oitocentista, que tem um subtítulo que é Explicada em benefício dos que não são ladrões.
E nos casos, porque aqui ele está falando para nós do que os espanhóis conhecem como costumbrismo, a crônica dos costumes, ele enuncia inúmeras situações em que alguém é vítima exatamente de algum tipo de golpe, é vítima de algum tipo de armadilha. Se é lícito que defendamos aquilo que com seriedade acumulamos, é também lícito que paremos para pensar se as nossas aquisições estão dentro de uma ótica que busque analisar o espírito. E vamos nos socorrer de novo do Evangelho. Está lá no capítulo de número 16, a instrução acerca da verdadeira propriedade. São 2 os títulos que temos para exame. Um proveniente de Pascal, dada em Genebra no ano de 1860. O segundo, de um espírito que assina apenas com a letra M e que vem de Bruxelas no ano de 1861. A leitura pode depois ajudá-los efetivamente a refletir, mas vou só na introdução da primeira mensagem. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. E aí ele nos pergunta: que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. É isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar. E se formos ver a história, notadamente a história da literatura, que nos lega exemplos de grandes escritores que, encarcerados, produziram obras vastíssimas sem acesso a outras obras, porque fizeram isto em prisões como masmorras. Veremos que os atributos que o Espírito tem e que precisa potencializar não são estes transitórios. Os transitórios podem sim nos atrapalhar a jornada, porque podemos e devemos tomar conta dos bens dos quais somos apenas mordomos, sem nos afeiçoarmos a eles de maneira a perder a oportunidade reencarnatória. O Espírito M, no item 10 do mesmo capítulo do Evangelho, é categórico quando enuncia a lei geral: os bens da terra pertencem a Deus e não pertencem ao homem. Se a gente tivesse aqui hoje os procuradores de Deus, entenderia por que é que muita gente está querendo administrar os bens terrenos em nome da religião. Virá. A pessoa quer administrar os bens terrenos do ponto de vista religioso, caindo às vezes em seríssimos equívocos. Os bens estão à nossa disposição para uso, e a doutrina espírita em nenhum momento condena o uso. Ela faz coro àqueles que criticam o abuso. Dentro desse contexto, e lá no Evangelho, o Espírito explora uma justificativa: eu recebi este bem de herança, eu não sei como é que ele foi adquirido. Olha o que ele diz: sem dúvida, há riquezas legítimas,
aquelas conseguidas honestamente, porquanto uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. Contas serão pedidas até mesmo de um único ceitil mal ganho, isto é, com prejuízo de outrem. Portanto, a gravidade daquilo que a gente tinha enunciado. Eu consegui comprar, mas porque aproveitei alguém que não tinha orientação sobre o real valor. Eu consegui ter tal bem porque enganei a fulano e a beltrano. Eu obtive tal vantagem porque usei de recursos e conhecimentos que o outro não tinha, na ilusão de que essas nossas aquisições e vantagens não nos pesarão na consciência, porque o processo evolutivo pressupõe do espírito exatamente essa tomada de consciência. Quando nós vamos nos cientificando de que as nossas posturas não poderão ser justificadas por nós mesmos quando representarem posturas contrárias a outrem. Nós já tivemos a chance aqui de passar por tantas questões do Livro dos Espíritos que nos colocam sempre diante desse problema, o das nossas consciências que vão servir de juiz para nós mesmos. Ninguém há de nos acusar, não será necessário. Criações teológicas sobre tribunais, sobre julgamentos severos, aparecem sim até mesmo na literatura espírita, mas em regiões baixas, vibracionalmente, às vezes até mais baixas do que aquelas em que nos encontramos. Basta que consultemos o Tribunal de Gregório, em Libertação, obra de André Luiz, na parceria com Chico Xavier. E veremos lá um tribunal que condena aproveitando o quê? Gúbio, quando alerta a André Luiz a respeito do assunto, é categórico. Aproveita o peso de consciência que todos trazemos, porque é a consciência que nos há de revelar. Naquele célebre episódio da visita de Jesus a Zaqueu, relatado por João, quando Zaqueu, pela baixa estatura, busca um sicômoro, a árvore no caminho pelo qual Jesus transitaria, porque não conseguiria vê-lo se ficasse no meio da multidão, é chamado por Jesus. E ao contato com Jesus, enquanto a comunidade critica o comportamento do mestre, ele se antecipa, porque sente que para ele o momento era chegado de mudar. E renuncia: se dei prejuízo a alguém, vou restituí-lo em dobro. E vou tomar uma outra atitude. A partir de hoje, vou dividir os meus bens e metade vou ajudar aos que não têm. E Jesus então diz: a salvação chegou aqui hoje. Não por acaso avisam os estudiosos dos textos bíblicos que Matiá, seria depois o 13º apóstolo, e numa corruptela na tradução do hebraico para o grego, nós vamos encontrar exatamente esta figura de Zaqueu, que mais tarde, com a deserção de Judas Iscariotes, é incorporado ao colégio apostólico e vai ajudar na divulgação da obra de Jesus. É esse o sentido. Estamos aqui para quê? Para que a ficha caia. É natural o desejo de possuir? 883. Sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente,
e para sua satisfação pessoal o nome é outro: egoísmo. Não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem de viver a ninguém é pesado? Há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, esse pratica a lei de amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. No livro intitulado Espera Servindo, Emmanuel nos faz refletir acerca das chamadas mudanças. Vocês vão ver como o texto tem ligação com isto, porque nós estamos falando aqui da insaciedade. Armários cheios, quartinho de despejo, etc, etc, etc. Que é coisa que eu acredito que aqui ninguém tenha. De tanto que a gente fala, o pessoal já adotou essa prática. Nessa mensagem, Emmanuel nos pede para refletir a respeito de algumas questões interessantes. O título Mudanças é sugestivo. Muitas aflições resultam de nossa inadaptação à realidade. É que ainda em nosso estágio evolutivo é muito difícil sabermos ter sem reter. Se observarmos a vida com as lentes da compreensão mais alta, reconheceremos que tudo quanto acreditamos possuir, nós só recebemos em usufruto. A própria vida se encarrega de nos mostrar isso. Entendemos o sentido legítimo da propriedade na terra e respeitamos as leis que lhe garantem o exercício. Notamos, entretanto, que toda a propriedade, com variações de tempo, se transfere entre os homens de determinadas mãos para outras. Aquilo que no pretérito pertenceu aos nossos antepassados, nem sempre agora permanece nas mãos dos descendentes. As criaturas mais queridas estão vinculadas a fichas kármicas diferentes das nossas. Os companheiros mais estimáveis estão submetidos a provas que desconhecemos. Paisagens que considerávamos ontem por deleitosos retiros encontram-se hoje transformadas por aqueles que nos substituíram no plano físico. À vista disto, é importante que entendamos o seguinte: devemos entregar tudo o que a vida nos cedeu por empréstimo, trabalhando e servindo sempre, porque no sustento da nossa própria paz estejamos conscientes de que a lei da mudança funciona em toda parte. E só podemos efetivamente ter, não reter. Na 884, qual o caráter da legítima propriedade? Aquela que foi adquirida sem prejuízo de ninguém. E Kardec aduz um comentário: proibindo-nos que façamos aos outros o que não desejaríamos que nos fizessem, a lei de amor e justiça nos proíbe a aquisição de bens por quaisquer meios que lhe sejam contrários. Portanto, é parar e pensar. Mais adiante, na questão que envolve a desigualdade das riquezas, pouquinho atrás, 808, nós já havíamos sido orientados sobre isso. A desigualdade das riquezas não se origina das faculdades, e o espírito apressadamente diz a Kardec sim e não.
porque tem muita gente com riqueza obtida através da velhacaria e do roubo. Portanto, atenção. É ilimitado o direito de propriedade? Está na questão de número 885. É fora de dúvida que tudo o que legitimamente se adquire constitui uma propriedade. Mas, como havemos dito, a legislação dos homens, porque imperfeita, consagra muitos direitos convencionais que a lei de justiça reprova. É essa razão porque os homens têm que reformar as suas leis à medida que o progresso se efetua, e que melhor compreenderão um dia a justiça. O que num século parece perfeito, no outro é às vezes tomado por bárbaro. O homem já foi propriedade de outro homem, e ainda o é em certos lugares do mundo. Portanto, é importante que tenhamos a visão que o espírito precisa ter. E diante dos bens que temos à nossa disposição, façamos um exame claro a respeito da utilidade que eles têm para cada um de nós. E longe de pensar em acumulá-los, sejamos aqueles que passem a viver de maneira mais coerente com o que julgamos adequado. E nos desfaçamos em proveito de quem precisa, ou de quem deles pode vir a fazer melhor uso. O egoísmo, o orgulho que justifica o nosso egoísmo, quando centraliza à nossa volta certas práticas, é a chaga que temos que combater. O recado para o espírito é muito claro. Ontem, estudando, vimos num dos textos do Evangelho a dificuldade que os espíritos encontram de nos transmitir as suas mensagens. Isto porque, embora sejam as almas dos homens que viveram na terra, a mensagem espírita é dirigida a homens que num primeiro momento até param para pensar, mas em seguida voltam a agir como sempre agiram, porque detêm a ilusão de uma existência que querem a cada vez mais prorrogar, e é justo que o façamos, mas é muito justo também que nos ocupemos da preocupação do nosso regresso, porque ele acontecerá. E ao voltarmos, daremos contas das nossas próprias condutas. Diremos a nós mesmos o que fizemos com o conhecimento adquirido. E há muita gente que nem tal conhecimento se empenha em repartir. É importante que reflitamos. Vida e posse. Aconselha-te com a prudência, para que teu passo não ceda à loucura. Há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal, amontoando posses exteriores à gana de ilusória evidência. Senhoreiam terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito, guardam larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade, retêm grandes arcas de pão que os vermes devoram, disputam remunerações e vantagens de que não necessitam e imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Não ouvides
Não te esqueças, assim, a tua condição de mero usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. E aí, a lição que a gente não pode perder é Emmanuel, em Vida e Posse, no livro Palavras de Vida Eterna. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Não retenha recursos externos de que não careças. Não desprezes lição alguma. Começa a luta de cada dia, com o deslumbramento de quem observa a beleza pela primeira vez e agradece a paz da noite, como quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Ama pela glória de amar. Serve sem prender-te. Sabe por quê, meus amigos? Porque amanhã restituiremos à vida o que a vida nos emprestou em nome de Deus. E os tesouros que o nosso espírito portará serão apenas aqueles que amealharmos em nós próprios, em dois campos indistinguíveis: o campo da educação e o campo das boas obras. Jesus seja conosco.